Para quem acompanha de longe ou deixou de acompanhar, o Ye virou sinônimo de polêmica, mas para quem continua acompanhando, sabe também que ele continua sendo sinônimo de reinvenção. E é aí que Bully entra, não só como mais um álbum, mas agora também como uma tentativa de reconstruir a própria carreira. Prazer, eu sou o Cal e hoje eu vou te falar da redenção de alguém que para muitos já nem existia mais e que agora parece que está sendo descancelado. Bom, mas eu vou te explicar melhor essa zona. É normal que você talvez nem tenha ouvido falar nesse álbum, mas o que também é estranho para o artista mais importante da música nos últimos 20 anos. Bom, a realidade é que Bully já nasceu sendo o patinho feio dos álbuns do Kanye, tanto que nem teve divulgação ou hype em volta dele. Isso porque desde o anúncio de Bully em um concerto ainda em 2024, ao que tudo indicava pelas faixas anunciadas e por fontes confiáveis, é que esse seria o primeiro álbum do Kanye com vocais totalmente feitos por IA. E eu não preciso nem dizer que isso por si só já é um motivo mais do que suficiente para gerar um hate absurdo em cima do álbum. E por isso, tudo que Bully trouxe desde o início foi desconfiança. Desconfiança de que o cara que redefiniu o rap, o pop, a moda e a cultura simplesmente ficou preguiçoso com o que mais ama e deixou o trabalho para uma máquina. Esse é o ponto de partida de Bully, o novo álbum do Kanye West, e é também o motivo pelo qual esse projeto é muito mais do que uma coleção de faixas. Bully é um teste de paciência, de credibilidade, de legado e talvez de redenção. Mas a grande questão é, o Kanye vai passar nesse teste ou a bagunça que o Ye fez foi grande demais para qualquer música consertar? Para entender Bully, primeiro você precisa entender em que ponto estava o Kanye quando esse álbum começou a surgir. O cara tinha acabado de sair de um dos períodos mais turbulentos de uma carreira já historicamente turbulenta. Declarações públicas que custaram contratos, parcerias e respeito. Fora isso, os álbuns Vultures 1 e 2 também não tinham deixado boas impressões, justamente por causa da IA. E a imagem de gênio que justificava tudo foi ficando cada vez mais difícil de sustentar quando o gênio parecia mais interessado em provocar do que em criar. Então, no meio de tudo isso, surge o álbum Bully, com uma estética visual e sonora completamente opostas a Vultures, quase que como um antídoto. Como um sinal de vida, como uma promessa de retorno, um projeto cercado de expectativa e muito rapidamente de controvérsia. E a controvérsia dessa vez não veio de uma entrevista polêmica, veio da música em si, ou melhor, de como essa música foi feita. Desde cedo, Bully passou a ser associado ao uso de inteligência artificial. Não da forma como alguns artistas experimentam IA como ferramenta secundária, como um efeito ou um detalhe de produção. E sim, já tiveram outros artistas além do Ye que usaram vocais de IA nas suas músicas. Porém, se tratando de Bully, a coisa parecia ser mais séria. Ao que tudo indicava, o álbum seria completamente produzido por IA. Vozes, arranjos, composições e texturas sonoras que soavam processadas demais, artificiais demais para um artista conhecido exatamente pela sua marca inconfundível. E é aqui que a história fica mais estranha. O Kanye West que conquistou as pessoas ao redor do mundo, o da época de The College Dropout, de Late Registration, de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, é o cara que sampleia discos como um cirurgião, que passa madrugadas no estúdio refazendo uma batida que já estava boa porque ele queria que ficasse perfeita. Esse é o Kanye que criou um padrão de autenticidade tão alto que qualquer desvio de qualidade minimamente percebido soaria estranho para os fãs. E a ideia de que ele teria usado IA de forma central num álbum solo, para a maioria esmagadora dos fãs isso não foi recebido como inovação, foi recebido como abandono, como preguiça para alguém que não parecia mais o mesmo. O conflito entre explorar novas tecnologias e preservar a alma de um artista é real, mas quando o artista em questão é o Kanye, esse conflito tem peso dobrado, porque a marca dele sempre foi a obsessão humana com detalhe. Abrir mão disso ou parecer abrir foi o suficiente para contaminar a percepção do álbum antes mesmo do lançamento oficial. Só que o problema não para aí. Bully também sofreu com vários adiamentos, já que era para ele ter lançado dia 15 de junho de 2025.
Depois, não saiu na segunda data anunciada e nem na terceira. Os adiamentos foram se acumulando de um jeito que, em outro contexto, poderia ser interpretado como perfeccionismo, mas no contexto do Kanye de 2024 e 2025 foi lido como mais um sinal de desorganização, mais um capítulo do caos que parecia ter tomado conta da sua vida pessoal e profissional. E pra ser justo, tudo que eu falei até agora sobre o uso de IA no álbum, os adiamentos e todo o caos que vive ao redor de Bully, não dá pra não associar tudo isso com a fase assustadora que o Kanye estava vivendo na época, ou como o próprio descreveu, um surto psicótico. A quantidade de absurdos criminosos que o Ye falou nesse período, a rejeição em massa do mundo todo que ele estava sofrendo, inclusive de artistas que ele criou, junto com algumas das piores músicas já lançadas na história e o fracasso de In a Perfect World, outro álbum não lançado, parecem ter se acumulado de uma forma que ele simplesmente explodiu de vez. Então veio o que ninguém esperava, o pedido de desculpas. E calma, eu vou te explicar como isso conecta com o álbum. Vamos lá. Nesse pedido de desculpas, o Kanye disse que queria recomeçar, queria tratar o seu transtorno de bipolaridade e que estava arrependido das coisas que tinha feito e dito. Publicamente, em diferentes momentos, o Kanye deu declarações de arrependimento sobre suas atitudes passadas e sobre danos causados às pessoas ao seu redor. O que algumas pessoas acharam genuíno e outras acharam muito conveniente, já que essa declaração veio muito perto da nova data de lançamento de Bully, que depois foi adiado de novo. E eu não tô aqui pra dizer se você deve acreditar nele ou não, isso cabe exclusivamente a você. Mas o que eu posso dizer é que o argumento de que o Kanye usou esse discurso como desculpa para ganhar simpatia e crescer o hype do novo álbum é simplesmente sem sentido. Olha só, mesmo falando muita merda, o Kanye nunca deixou de ser um dos artistas mais ouvidos do Spotify, muito menos um dos rappers mais ouvidos do mundo. No ano passado, Graduation foi o quarto álbum de rap mais ouvido mundialmente no Spotify, e em questão de artistas, apenas Drake, Kendrick e Eminem tiveram mais streams que o Kanye, falando de rappers, é claro. Ou seja, ele nunca precisou dessa declaração para estar no foco de novo, ele sempre esteve. E é aí que o roteiro de Bully como álbum começa a se misturar com o roteiro do Kanye como personagem público. O pedido de desculpas foi real? Provavelmente, em alguma medida, sim. Foi estratégico? Também. Foi parte do marketing do retorno? É difícil separar, isso depende do quão genuíno você acha que ele foi. E talvez seja exatamente essa missão difícil de separar as coisas que define esse momento da carreira dele. O Kanye nunca foi um artista que deixou a vida pessoal do lado de fora da música, então por que o rollout de Bully seria diferente? Ficou claro foi o efeito sobre o público, uma mudança constante entre esperança de que ele estava realmente tentando recomeçar, dúvidas diante de uma trajetória que já tinha decepcionado demais e um cansaço enorme com um processo que parecia nunca chegar ao fim. E esse detalhe ele muda tudo, porque em algum momento o Kanye recuou, a narrativa de Bully como um álbum de IA deixou de ser verdade. Partes do projeto foram refeitas, a comunicação em torno do álbum mudou de tom e a percepção lentamente, de forma nem um pouco comum, começou a se transformar também. O que antes era apresentado como um experimento passou a ser reposicionado como reconstrução. A ideia circulou. Bully não é o álbum de uma preguiça tecnológica, é o álbum de um artista tentando se encontrar de novo, usando todas as ferramentas disponíveis, incluindo a IA, mas sem se render completamente a ela. E se isso é verdade ou não depende de para que você pergunta. O entorno do Ye garante que Bully não vai ter nada produzido com IA. Mas o efeito prático foi real. O Kanye voltou a ser assunto, não só na internet de fofoca cultural, mas no assunto musical de verdade. Shows foram anunciados em vários lugares do mundo, ingressos foram vendidos, em algumas cidades a demanda foi absurda. O público que tinha virado as costas, ou pelo menos dito que tinha virado, estava lá, comprando, ouvindo e discutindo. Bom, mas e aí? Dá pra considerar isso um descancelamento? Bom, pra dizer que ele foi descancelado totalmente, a gente teria que dizer que a conta foi zerada, que as polêmicas foram absorvidas, que o passado foi perdoado. E isso não aconteceu em nenhum momento. Em vários países e contextos não quiseram o Kanye se apresentando, inclusive o Brasil. Justamente porque a imagem dele ainda está muito associada com... bom, você sabe o que. E ainda teve cancelamento de parcerias, resistência de parte da indústria e do público. A rejeição ao Kanye não simplesmente desapareceu. Ela existe e convive, de forma tensa, com o interesse dos fãs renovado. E é exatamente essa tensão que torna Bully um álbum impossível de ignorar. O público do rap tá pronto para separar o artista da polêmica? Tá pronto para ouvir as músicas sem o peso de tudo que veio antes? A resposta, dependendo de quem você é e do que você viveu por causa das declarações dele, é completamente diferente. E nenhuma das duas respostas está errada no fim das contas.
Então chega a parte mais difícil. O que Bully realmente é? Pode ser um recomeço genuíno de um artista que saiu do fundo do poço com cicatrizes, refez o trabalho, pediu desculpas onde conseguiu pedir e colocou isso tudo numa obra. Pode ser uma manobra de imagem de alguém que entendeu que precisava mudar a narrativa, usou o álbum como veículo, o pedido de desculpas como ferramenta e o recuo da IA como relações públicas. Ou pode ser como quase tudo que o Kanye já fez na vida, as duas coisas ao mesmo tempo. Com a diferença de que dessa vez as apostas são mais altas do que nunca. Ele não tá mais tentando provar que é bom. Ele tá tentando provar que ainda é relevante e que relevância no caso dele não é só número de strings. É a capacidade de ainda mover a cultura, ainda incomodar, ainda fazer alguém parar o que tá fazendo para prestar atenção, de olhar para ele de novo e dizer: nossa, esse cara é um gênio. No fim, Bully deixa uma pergunta que vai muito além do Kanye West. No momento em que qualquer artista pode usar IA, que qualquer crise pode virar um comeback, qualquer pedido de desculpas pode ser lido como marketing, como a gente decide o que é autêntico? Como a gente separa a obra do artista? Bom, talvez não consiga. Talvez esse seja o mundo em que a música existe agora. O que eu sei é que Bully é o álbum mais complicado do Kanye em muitos anos. Não dá pra saber direito o que esperar. Não dá pra saber nem se realmente vai ser lançado. Enquanto eu tô fazendo o vídeo, acabou de ser adiado de novo. É inacreditável. Mas, de qualquer forma, sendo Kanye, é bom você se preparar pra um pouco de tudo. E, bom, se isso é redenção, é a mais bagunçada que eu já vi. E de alguma forma, isso faz todo sentido. Afinal, não importa como vai ser, mas tudo que os fãs querem é o velho Kanye de volta. Aproveita e deixa aí nos comentários o que você acha. Bully é um recomeço ou só mais um capítulo do ciclo? E se você gostou do vídeo, se inscreve porque o álbum tá quase aí. Eu vou trazer uma análise dele aqui no canal pra ver se realmente o Kanye vai conseguir dar a volta por cima. Um grande abraço e falou!